Olá, pessoal, nós vamos dar início agora à correção da página 149. Na primeira questão, que inicia aí com a questão 13, diz o seguinte: as retas RS têm respectivamente as equações, que é a equação da reta R e a equação da reta S. Em que o K é uma constante real. Para que valor ou que valores de K as retas são concorrentes? Então, vamos lá. Para que duas retas sejam concorrentes, é necessário que os coeficientes angulares sejam diferentes. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos encontrar o coeficiente angular desta reta, da reta R, o coeficiente angular da reta S, e vamos dizer que eles são diferentes um do outro. E vamos formar aí uma equaçãozinha, que na verdade vai ser uma desigualdade, e aí nós vamos encontrar o valor do K. Então, para que sejam concorrentes, como eu falei, é preciso que os coeficientes angulares sejam diferentes. Na equação da reta R, nós temos 2x mais ky menos 3 igual a zero. Vamos encontrar o coeficiente angular desta reta. E para a gente encontrar o coeficiente angular, basta que a gente reduza esta equação. Reduzir a equação significa deixar o y antes da igualdade, isolar o y. Adicionando menos 2x e o menos 3 em ambos os lados, né, da igualdade, e o mais 3, então nós vamos cancelar. É como se nós estivéssemos fazendo menos 2x mais 3, para que se cancele. Quando nós fizemos isto, nós adicionamos o menos 2x também depois da igualdade e o mais 3 também. Por isso que a gente diz que levamos os valores para o outro lado. Como o K está multiplicando o y, agora ele vem para baixo desses dois valores. Então, agora nós percebemos quem é o coeficiente angular da reta R. É este aqui, menos 2 sobre K. Analogamente, vamos fazer com a reta S. 2y igual a menos kx mais 3. Isolando o valor do y, menos kx mais 3 sobre 2 sobre 2. Está aqui o coeficiente angular da reta S. Nós dissemos que, para duas retas serem concorrentes, é preciso que os coeficientes angulares sejam diferentes. Então, na reta R, o coeficiente angular deu menos 2 sobre K. Isso tem que ser diferente de menos K sobre 2. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, produto cruzado, nós temos menos K ao quadrado diferente de menos 4. Se nós multiplicarmos por menos 1, nós alteramos todos os valores aqui, os sinais. Então, fica K ao quadrado diferente de 4. Então, o K tem que ser diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 4. Portanto, o K tem que ser diferente de mais ou menos 2. Vamos verificar. Se o M de R, coeficiente angular de R, é menos 2 sobre K, vamos colocar o K sendo 2. Então, nós vamos ficar com o M de R sendo menos 2 sobre 2, que dá menos 1. E o M de S é menos K sobre 2. Se nós colocarmos o 2 aqui, vai ficar menos 2 sobre 2, que também o M de S vai dar menos 1. Mas os coeficientes angulares precisam ser diferentes para que essas retas sejam concorrentes.
Então, não vale o 2, porque vai dar menos 1 para m de R e menos 1 para m de S. Não pode. Se isso acontecer, elas são paralelas e não concorrentes, ok? Da mesma forma, se você substituir o menos 2, vai acontecer a mesma coisa. Eles vão ser iguais. Então, eles precisam ser diferentes de mais ou menos 2, ok? Na letra B, ele pede os valores de K, o valor de K, para que elas sejam paralelas distintas, essas duas retas, sejam paralelas distintas. Lembrando que para serem paralelas, é preciso que os dois coeficientes angulares sejam iguais. E para elas serem paralelas e distintas, é preciso que os lineares, os coeficientes lineares, sejam diferentes. Ou seja, tocar lá no eixo Y em locais diferentes, tudo bem? Se o K for igual a menos 2, vamos começar a resolver aí atribuindo o valor do K igual a menos 2. Bom, nós já verificamos que o coeficiente angular de R é menos 2 sobre K. Substituindo o K por menos 2 sobre menos 2 é igual a 1. Então, vamos pegar a equação geral da reta R, vamos reduzir esta equação, substituir aqui o valor do K para a gente ver como ficaria. Olha só, reduzindo a equação, esse valor aqui é menos 2, multiplicando por menos 1, e isolando o valor do Y, nós temos a seguinte equação, e dá 1, então nós temos a equação reduzida da reta R. Sendo que esse valor é o coeficiente linear de R. Nós chegamos nesta equação porque nós consideramos o K sendo menos 2. Analogamente, vamos fazer com a reta S. Se nós consideramos o K sendo menos 2 em R, vamos considerar menos 2 em S também. Multiplicando por menos 1, na verdade, vamos reduzir aqui a equação, isolando o valor do Y. E aí, nós chegamos aí na equação da reta S reduzida, onde é igual a y igual a x mais 3 meios. Observe que esse é o coeficiente linear da reta S. E na letra B, ele pedia que elas fossem paralelas distintas. Então, para ser paralelas, é necessário os coeficientes angulares iguais. E para ser distintas, é necessário que os coeficientes lineares sejam diferentes. Que um deu menos 3 meios e o outro deu 3 meios. Então, eles são diferentes. Logo, são paralelas e distintas. Na letra C, ele quer que elas sejam paralelas, mas sejam coincidentes. Então, paralelas, coeficientes angulares iguais, coincidentes, coeficientes lineares também iguais, ok? Então, os dois são iguais. Vamos experimentar o K igual a 2. Quando K era igual a menos 2, ela deu paralelas distintas. Agora, vamos ver com o K igual a 2, para ver o que acontece. Vamos substituir o valor 2 aqui e reduzir a equação. Substituindo o valor do K e isolando o valor do Y, nós chegamos nessa equação, ok? Onde nós temos aí o coeficiente angular e o coeficiente linear de R, que é 3 meios positivo. Pegando a equação de S e reduzindo, nós vamos obter onde o nosso K era 2, positivo. Colocando aqui o menos da fórmula com o 2 do K, repete o restante. Cancela, fica menos 1. E aí você percebe que o coeficiente angular é o mesmo e o linear também é o mesmo. Nas duas retas nós temos coeficientes angulares iguais, coeficientes lineares iguais. Elas são paralelas coincidentes.
Na questão 14, pede para encontrar a equação da reta R paralela à reta S, paralela a esta reta, e que passa pelo ponto P, 5 e 4. Bom, para encontrar a equação desta reta aqui, que é paralela a esta, nós vamos precisar do coeficiente angular dela, já que nós já temos um ponto. Então, um ponto e o coeficiente angular a gente pode determinar a equação de uma reta. Mas como nós vamos encontrar a equação desta reta? O coeficiente angular dela, nós vamos encontrar o coeficiente angular desta reta. E nós já sabemos que o coeficiente angular é a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x, no sentido anti-horário. Então, a tangente de 135 é menos 1, que este ângulo é o suplementar de 45 graus. Então, se o ângulo de 45 tem a tangente igual a 1, o de 135 tem a tangente menos 1. E aí nós já temos aí o coeficiente angular e o ponto, podendo aí usar a equação fundamental da reta e encontrar a equação da reta R. Então, agora nós vamos substituir y menos o y do ponto é 4, vou colocar aqui do ladinho, y menos 4, que é igual a m, que é menos 1, que nós encontramos. Primeiro x repete, menos o x do ponto, que é 5. Fazendo a distributividade, nós vamos ter menos com mais é menos e menos com menos é mais. Levando menos 4 para o segundo membro, nós temos y igual a menos x mais 9. Só que ele pediu a equação geral. Então, quando a gente quer a equação geral, nós deixamos aqui todos antes da igualdade. Portanto, a equação geral é x mais y menos 9 igual a 0. Na questão 15, ele quer a equação reduzida da reta que passa por esses dois pontos. Aliás, quer a equação da reta que passa pelo ponto P, menos 3 e 1, e que é paralela a essa reta que passa por esses dois pontos. Então, nós já sabemos que nós precisamos, para encontrar a equação desta reta que passa pelo ponto P, ela precisa do coeficiente angular também, já que nós já temos aqui o ponto, que é menos 3 e 1. Então, nós vamos só calcular o coeficiente angular desta reta, já que é o mesmo desta reta, porque a inclinação é a mesma, que elas são paralelas. E aí, encontrando o coeficiente angular daqui, nós vamos encontrar o daqui também, ok? Retirando os pontos desta reta, nós vamos ter o ponto 2 e 0 e 0 e 4. Então, faz aí o coeficiente angular. y2 menos o y1 dividido para x2 menos x1. 4 menos 0 é 4, e 0 menos 2 é menos 2. Quando você divide, o coeficiente angular de S é menos 2. E aí você percebe, né, que realmente ela é uma função decrescente, então o coeficiente angular aí é negativo. Se nós já encontramos o coeficiente angular de S, nós já encontramos o coeficiente angular da reta que passa aqui. Então, agora é o mesmo, né? Então, agora é só colocar na equação fundamental este ponto e o coeficiente angular. Então, vamos lá, vamos substituir o coeficiente angular e o ponto que ele deu no gráfico. O coeficiente angular foi menos 2, já podemos colocar aqui. Repete o primeiro y, menos o y do ponto, que é 1, que é igual a menos 2. Repete o primeiro x, menos o x do ponto, que é menos 3. Repete a primeira parte, resolve logo aqui dentro, que fica mais 3, menos com menos é mais. Depois que resolve dentro do parêntese, distribui. Menos 2x, menos 6. Leva o menos 1 para depois da igualdade, vai mais 1. Aqui, menos 6 mais 1 dá menos 5. E nós temos aí a equação reduzida da reta R. Coincidindo o coeficiente angular
com a equação da reta S, o coeficiente angular de S também é menos 2, já que elas são paralelas. E aqui é menos 5. Elas vão ser paralelas distintas. A questão 16 pede para você determinar a equação reduzida da reta que passa pelo ponto P e é paralela à reta S nos seguintes casos. Na letra A, ele deu o ponto P como 2 e 5. E a equação da reta S que ele lhe deu foi 3x mais y menos 2 igual a zero. Ele quer a equação reduzida da reta que passa por esse ponto e é paralela a essa reta, ou seja, é outra reta que passa por este ponto e que vai ter o mesmo coeficiente angular desta reta S. Se tem o mesmo coeficiente angular, então nós vamos só encontrar o coeficiente angular dessa reta para a gente ter um ponto e o coeficiente angular da reta que nós vamos encontrar e aplicar na equação fundamental. Então, vamos reduzir esta equação. Então, nós temos aqui o coeficiente angular, que vai ser exatamente o coeficiente angular da outra reta que nós queremos encontrar também. Ele é o coeficiente dessa reta S e da outra, já que elas são paralelas. Então, agora vamos aplicar na equação fundamental. Y menos o y do ponto, que é igual a m, que multiplica x menos o x do ponto. Fazendo a distributividade, temos menos 3x mais 6. Leva o menos 5 para depois da igualdade. 6 mais 5 dá 11. E esta é a equação reduzida da reta R, paralela à reta S. E, portanto, tem o mesmo coeficiente angular. Na letra B, é parecido com a letra A, ele já lhe deu o ponto e deu a equação da reta. Só que na letra B ele deu de forma ainda mais simples, que já deu na reduzida. Então, o coeficiente angular da reta S é o mesmo da reta R. Então, nós vamos ter o coeficiente angular de R, que é menos 4. Tendo o coeficiente angular e o ponto, nós substituímos na equação fundamental. Mas também nós podemos observar que nós temos que o ponto que a reta R passa é em 0 e 1. Quando isto acontece, nós temos que o coeficiente linear é o valor que está aqui no ponto, quando o x é 0. Ok? Então, é só colocar naquela equaçãozinha reduzida mesmo, bem simples de fazer, que é y igual a mx mais n. Então, substituindo os valores, nós encontramos o m de S sendo menos 4. Então, o m de R também é menos 4, porque elas são paralelas. E o coeficiente angular era o toque da reta. Então, nós tínhamos o ponto 0 e 1. Então, a gente tem o coeficiente linear, que é o 1. Então, é mais 1. Portanto, está aí a equação reduzida da reta R. Na letra C, ele quer a equação de uma reta que passa pela origem e é paralela a esta reta. Vamos reduzir esta reta para encontrar o coeficiente angular dela também. Levando menos 3y para depois da igualdade, nós vamos ter 2x mais 1, que é igual a 3y. Então, a gente pode escrever com o 3y antes da igualdade e colocar o restante lá. E aí, nós temos a equação reduzida, onde o coeficiente angular aqui é 2/3, que vai ser o mesmo coeficiente angular de R. Encontramos o coeficiente angular de S, mas as duas retas são paralelas, então é o mesmo coeficiente angular. Então, o m de R é 2/3. Ele quer a equação da reta R que passa pela origem. Então, toda reta que passa pela origem, o coeficiente linear é 0. Ok? Então, passa aí no 0 no y e passa também no x. Então, toda reta que passa pela origem é do tipo mx, porque o coeficiente linear aqui é 0. Como encontramos o coeficiente angular sendo 2/3, é só substituir. E aí está a equação reduzida da reta R que passa pela origem.
Na questão 17, diz o seguinte: em um retângulo ABCD, a equação da reta que contém o lado AB é x menos y mais 1 igual a zero. Dado C menos 4 e menos 1, obtenha a equação reduzida da reta que contém o lado CD. Bom, ele diz na questão que o lado AB tem esta equação. Então, nós podemos fazer aqui como se fosse nesse segmento, de A até B. E como é um retângulo ABCD, ele diz aí que nós devemos encontrar uma equação para o lado CD. Então, posso chamar esse de C e esse de D. Esse retângulo, ele pode estar em qualquer posição. Ele pode estar girado, né? Neste formato, pode estar nesse formato. Ele pode estar em qualquer posição. Ele não garante que ele está na horizontal, ok? Mas é garantido que essas duas retas são paralelas, ok? Então, se tem um lado AB, é porque o lado CD é paralelo a este lado AB. E se é paralelo, ele lhe deu a equação do lado AB. Se é paralelo, elas vão ter o mesmo coeficiente angular. Então, vamos reduzir aqui a equação da reta AB. Então, a equação da reta AB é y igual a x mais 1. E agora, nós encontramos aí o coeficiente angular da reta CD, já que é o mesmo coeficiente angular, que é 1, da reta AB. Ele nos deu na questão que o ponto C é menos 4 e menos 1. Então, agora ficou fácil para encontrar a equação desta reta CD, já que nós temos um ponto e temos o coeficiente angular. Usando a equação fundamental, nós vamos substituir o y do ponto C e o coeficiente angular, que foi 1, e o x do ponto C. Então, nós vamos ficar com y, repete primeiro o y, menos o y do ponto C, que foi menos 1. Fazendo menos com menos, vamos ficar com mais 1, que é igual a m, onde o m foi 1, que multiplica x menos o x do ponto, que é menos 4. Então, menos da forma com menos 4 fica mais 4. Só fazer agora a distributividade. Vai ficar y mais 1, que é igual a x mais 4. Então, nós temos y igual a x mais 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Então, a equação fica x mais 3. Y igual a x mais 3. Na questão 18, diz o seguinte: a partir de um mesmo instante, iniciou-se o aquecimento de duas barras de ferro A e B, cujas temperaturas iniciais eram 12 graus Celsius e 8 graus Celsius, respectivamente. Ou seja, a barra A iniciou com 12 graus Celsius e a B com 8 graus Celsius. Continuando a leitura, ele diz o seguinte: a barra A teve um aumento na temperatura de 2 graus Celsius por minuto. B teve um aumento de alfa graus Celsius por minuto e o experimento durou exatamente 5 minutos. Considerando como um instante zero o momento do início do aquecimento das barras, façam o que se pede. Letra A. Obtenha uma equação que expressa a temperatura Y de cada barra em graus Celsius em função do tempo x em minuto. Observe que cada barra, aqui é a barra A e aqui é a barra B. Cada barra iniciou a esta temperatura. Então, o tempo de aquecimento durou exatamente 5 minutos.
Então, em 5 minutos, vamos ver o que acontece. Nós já temos os coeficientes lineares das duas retas, que são os toques no eixo Y. Na barra A, ele diz que o aumento da temperatura, ou seja, a variação a cada minuto, foi de 2 graus Celsius. Significa que isso é o coeficiente angular da barra A. Então, aí nós podemos verificar o seguinte, que a equação vai ser 2x mais o n, que é o coeficiente linear, que é o toque da reta no eixo Y, ou seja, o valor fixo, que foi o inicial, a temperatura inicial que a barra A começou. Então, a equação da reta da barra A é y igual a 2x mais 12. E ele diz que a barra B sofreu um aumento de alfa graus Celsius. Então, nós temos aí o coeficiente angular sendo alfa, porque nós não sabemos ainda essa variação. Mas o coeficiente angular da reta que representa a barra B, nós podemos chamar de N2, é exatamente o 8, que foi a temperatura inicial que a barra B estava. Colocando esses dois valores na equação, nós temos este sendo alfa e este sendo 8. Está respondida a letra A, onde a barra A, a equação é igual a y igual a 2x mais 12 e a barra B é y igual a alfa x mais 8. Na letra B, ele diz o seguinte: sabendo que a diferença entre as temperaturas das barras se manteve constante durante todo o experimento, determine o valor de A. Bom, se elas permaneceram constantes e a barra A estava crescendo linearmente e a barra B também estava crescendo linearmente, significa que a equação, que essas duas retas são retas paralelas, elas cresceram linearmente. Portanto, se o coeficiente angular da reta que representa a barra A é 2, então o coeficiente angular que representa a barra B também é 2. Então, os dois coeficientes angulares são iguais. Logo, o alfa é igual a 2. Houve também aí um aumento de 2 graus Celsius na temperatura, na variação da temperatura da barra B. Na letra C, ele diz assim: considerando o valor de alfa encontrado no item B, construa o gráfico das duas equações obtidas no item A. Já sabemos que os dois coeficientes angulares são iguais, que é 2. Então, na letra A, nós encontramos as equações das duas retas. E agora nós vamos substituir esse 2 na equação da reta que representa a barra B. A equação da reta da barra B era alfa x mais 8, que é o toque da reta no eixo Y, aqui no 8. Então, também é igual. E retomando a equação da barra A, nós tínhamos y igual a 2x mais 12. Então, aí ele está querendo que a gente construa o gráfico tanto da barra A quanto da barra B. Bom, para nós construirmos o gráfico, é necessário observar quanto tempo durou o aquecimento. Então, durou durante 5 minutos. Então, se durou 5 minutos, vamos substituir os 5 aqui na barra A para a gente ver em quanto tempo, aqui, quantos graus Celsius ficaram a barra A. Qual foi aí o aquecimento total da barra A. Vamos substituir aqui os 5 também na barra B para a gente ver onde vai parar em graus Celsius a temperatura da barra B. Então, y igual a 2x mais 12, nós vamos ter y igual a 2 vezes 5 mais 12. Então, nós temos 10 mais 12, que vai dar 22. Ou seja, quando o x é 5, que são os minutos, o y será 22. Então, ponto 5 e 22 a gente marca no gráfico.
E aí está o gráfico que representa a barra A. Analogamente, nós temos a equação da reta que representa a barra B. E vai ser y igual a 2 vezes 5, o tempo também é o mesmo, mais 8. 2 vezes 5, 10, mais 8, 18. Então, nós temos o ponto 5 e 18. Agora, nós marcamos no gráfico. E aqui está representada a reta da barra B. E, portanto, elas são duas retas paralelas. E aí está o gráfico. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários, nas atividades do Classroom, ok? Espero que vocês estejam assistindo aos vídeos e tirem todas as suas dúvidas, tá bom? Um abraço!